Boas pessoal, um vídeo razoavelmente rápido. Vamos falar sobre o ramo do meu bonsai partiu. Será que se eu unir muito bem e apertadinho ele vai unir, vai vingar? Então vamos ver então o que é que se passa. Boas pessoal, então vamos falar sobre o ramo, o que é que acontece, como é que funciona, como é que nós podemos salvar um ramo. O que é que acontece? Temos um ramo a crescer num bonsai e o ramo partiu aqui algures. Partiu, mas não separou, ou partiu e separou. Então como podemos resolver? Ele não vai soldar corretamente, vai ser sempre um ramo frágil. Um dia vamos estar a dobrar, queremos dobrá-lo com arame e pô-lo numa outra posição e ele vai estalar naquela posição. Isto porque, uma vez que se fazem enxertos e eles pegam, o que acontece é que quando rompemos, quando partimos um ramo, ele fica com os filamentos num formato muito irregular. Basicamente o que se passa aqui será, temos o nosso ramo, e então ele fica algo a nível microscópico assim. E mesmo que consigamos encostar um ao outro, no caso separado, mas se não estiver separado está preso por uma parte dele, funciona quase igual, ok? Mas caso ele esteja assim, e nós encostarmos e apertarmos muito bem, o que acontece é que a planta vai tentar ir buscar alimentação em todas estas bordinhas aqui. Geralmente, ao criar o caulo de cicatrização, empurra e vai abrir os dois. É quase impossível. Isto por causa destas irregularidades. As irregularidades é que evitam que o ramo consiga se unir de forma eficiente. Ok? Pronto. Então o que é que acontece? Se nós tivermos um enxerto, isto deixa de ser assim. Eu vou fazer em formato bisel, porque se tivermos algo assim, topo com topo, nós não conseguimos unir. O que acaba por acontecer é, estão as duas superfícies assim, como é que mantemos as duas superfícies unidas? Tínhamos que arranjar uma tala, empurrar muito bem, apertar, ou seja, o nível de desafio era muito superior para conseguirmos unir isso. Isto faz parte das aulas mais básicas. Para evitar que os ramos fujam, ou seja, quando unimos eles caiam, está mais do que provado que a forma eficiente é nós fazermos em formato de bisel ou de cunha, assim, e quando formos fazer a união, com ráfia, com arame ou assim, temos as duas superfícies, mas esta parte está imediatamente acima desta, então ele une as duas e elas não escorregam tão facilmente. Mas vamos ao que interessa. Quando cortamos, quando temos num enxerto e temos dois ramos a serem enxertados assim, o que acontece é que esta superfície e esta superfície são lisas. Como são lisas, ao encostar, a planta vai conseguir unir em uma boa quantidade de pontos em que foi feito o corte e a cicatrização não tenta separar. A cicatrização vai se dar naquela posição mesmo ali e vai conseguir unir os dois ramos. Existem outras partes, eu já vou explicar ali, mas isto é o básico de o porquê de não se conseguir unir um ramo partido. Uma vez que o ramo partiu, geralmente não temos solução. E aqui passamos a ter um problema e não temos como resolver aquele problema. Existem algumas soluções. Temos uma solução que é cortar o ramo de forma biselada, assim, o que ainda temos, e chegar aqui com um ramo que possamos retirar de uma outra planta da mesma espécie e fazer então a união. E então unir assim. Ou seja, estas duas partes ficariam unidas, assim, e
muito bem amarradas. Depois, mais tarde, quando ele unisse bastante bem, teríamos que então retreinar esta parte aqui. Convém ter um cuidado que as áreas em que foi feito o enxerto vão ser sempre áreas mais sensíveis. Quando nós estivermos a dobrar, podemos ter o problema dele partir naquela área. Portanto, temos que ter muito a certeza de que ele fez uma união perfeita. Eu vou-vos ensinar um truque que é em ramos maiores ou ramos pequenos, mas aí é mais difícil arranjar o material, mas consegue-se, que é, vamos fazer conta, eu vou pôr aqui assim, só para vocês terem uma ideia. Aquilo que eu às vezes faço em ramos grossos, eu pego e a parafuso ou prego. Existem umas tachinhas, uns preguinhos de vidraceiro, em que dá perfeitamente para furar e apertar este com este e depois este com aquele, assim, e depois então apertar. Por um lado, isto funciona bem para mantê-los juntos, que depois, claro, tem aquela parte de unir com ráfia ou plástico ou assim, mas por um lado isto funciona muito bem, mas se as tachinhas forem demasiado grandes ou se há parafuso, também funciona muito bem, esqueci-me disso, se os pregos forem demasiado grandes ou o parafuso for demasiado grande, o que acaba por acontecer é que o ramo cria uma cicatrização por cima, então ele fica deformado. Portanto, nestes casos convém ter cuidado. Convém que ao colocar, eu vou só fazer aqui título demonstrativo, ao colocar o parafuso tem que ficar do lado de dentro do ramo, ok? Não convém ficar com uma área aqui fora. Portanto, está algum trabalho fazer esta, mas é uma solução. Há outras soluções que podem partir pela utilização. Pronto, um ramo partiu e então aquilo que nós podemos fazer é arranjar uma planta que esteja em vaso, da mesma espécie que este, e colocar a planta aqui fazendo a parte do enxerto. Eu vou explicar aqui mais para baixo, mas fazendo aqui esta parte com ela ainda dentro do vaso e então apertar assim. Esta parte aqui tem que ser limpa, tem que fazer a parte do enxerto. Funciona bastante bem e ao apanhar uma área maior aqui vai conseguir unir e dar uma firmeza melhor para futuros trabalhos. O que é que acontece então? Como é que se faz isto de uma forma mais simples? Algo que se costuma e pode fazer é, por exemplo, uma técnica que é muito utilizada para criar raízes novas, melhores. Funciona também para ramos, como se vê aqui. Isto aqui é um vaso. Então, como é que se faz isto de uma forma muito simples? Nós precisamos, por exemplo, criar raízes novas aqui para trabalhar, para ficar com um melhor nebário, para aumentar o nebário também funciona, ou a nível de ramificação, só que em vez de ser aqui, seria aqui como eu exemplifico aqui nesta parte. Então, como é que eu faria? Vamos fazer de conta que não temos estas raízes todas. E a árvore realmente tinha alguma dificuldade em criar aqui raízes. Aquilo que se faz para fazer o enxerto é cortamos com um bisturi ou um canivete bem afiado, fazemos estilo um olho, uma área não muito larga, mas o suficiente da largura do ramo que vai encostar aqui, o ramo com raízes. Então, essa árvore, esse ramo, passa por aqui, assim, por dentro, as raízes sairão aqui assim, porque é um ramo que nós estamos enraizado, que nós estamos a encostar aqui, ok? Seriam as folhas do ramo. Este ramo tem que se limpar a casca de forma a fazer o contacto da área que está aqui a vermelho com a área que está a amarelo. Tem que se limpar a casca, eles ficam encostados, perfeitamente coincidentes um com o outro. E uma vez aqui, pode-se usar a técnica do parafuso ou de pequena tachinha, fazer um furinho e meter a tachinha de forma a firmar na árvore
E depois, quando isso estiver tudo seguro, esta aqui estiver segura aquilo que se deve fazer é amarrar bastante bem para segurar aqui. Com a cicatrização das duas árvores, ele vai ficar agarrado à árvore original e vai crescer como se fosse da própria planta. Mais para a frente, geralmente eu espero mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, para fazer a separação, se eu verificar que correu bem. Ou seja, eu chego aqui, retiro o fio aqui, por exemplo, ou retiro os fios que tive aqui, é igual para todos, e vou verificar como é que está a parte do enxerto. O enxerto pegou, está agarrado à árvore original. Se nós puxarmos ligeiramente, puxarmos com muita força, vai arrancar. Se nós puxarmos ligeiramente, ele ficou agarrado, nota-se que tem uma união, é excelente. Nota-se que ainda não tem essa união, deixa-se ficar, amarra-se novamente e deixa-se ficar mais algum tempo. Geralmente, se estiver muito solto, vai-se ter que refazer totalmente. Se não, se ele uniu em algumas áreas, mas não todo, podemos deixar ficar e mais meio ano, 1 ano, geralmente tem que ser à base de 1 ano, 2 anos, para conseguir que agarre bem. E nessa altura, correu bem, vamos cortar a parte de cima e vamos, neste caso, deixar só a que tem as raízes. Ou seja, cortamos este e vai ficar só aqui a parte que ficou agarrada no tronco e com as raízes. Neste caso será só para criar raízes, então ele vai começar a alimentar esta planta e vai-se criar uma ligação bastante forte aqui. Aqui neste caso, o que é que acontece? Não é este que vamos cortar, este vai ser o nosso ramo, mas vamos cortar aqui. Pronto. E este ramo ficou enxertado, nós verificamos e realmente ele está firme, vamos deixá-lo ficar assim. Algo que eu aconselho é, depois de fazer a separação, não tenham pressa de treinar. Tenham tempo, muito tempo. Não precisam de ficar naquela ânsia, tenho que treinar este ramo. Se forem fazer um treino com força, o mais lógico é que ali, aquela área de enxerto vai partir. Nunca será uma ligação segura. Lembrem-se disso. Portanto, aquilo que devem fazer é, deixem este ramo crescer e comecem depois, mais para a frente, a treiná-lo como se fosse o ramo que estava ok. Ao deixar este ramo crescer, ele vai criar uma união mais forte ali e passa a pertencer à árvore, passado algum tempo, passado 2, 3, 4 anos. Com cuidado sempre, que quando forem treinar o ramo, aquilo que devem fazer é, nesta área do enxerto, eu uso ráfia molhada, eu chego aqui e coloco ráfia molhada, bem apertada, depois aramo tudo isto, então aí depois eu treino o ramo. Isso vai fazer um reforço nesta área para que não haja separação enquanto nós estamos a trabalhá-la, ok? Aqui neste caso o importante é não mexer, por isso é que é importante também colocarem as tachinhas. As tachinhas aqui, o parafuso, é muito importante nesta parte da raiz. Nestes aqui, as tachinhas ficaram metidas dentro, elas deixam de se ver. Em princípio correrá bem. E não se vai notar que ficou ali um caroço. Se notar que ficou ali um caroço, há algumas técnicas que depois poderei mostrar, que é escarificar ligeiramente a parte de trás, que devia de ser mais grossa, escarificar ligeiramente com uma escovinha de aço, coçar só até a área onde vai começar o enxerto. Então esta área vai engrossar porque tem que fazer cicatrização, então acaba por acompanhar o crescimento e fica mais uniforme o movimento. Outra forma de enxerto é por furo. Chega-se aqui e faz-se um furo e pega-se num ramo qualquer, vamos fazer conta que cresceu daqui do topo, um ramo, ou pegaram, fizeram um vaso com um ramo comprido e vão ligar aqui. Neste caso eu vou fazer conta que era da mesma árvore, eu tinha um ramo muito comprido e vou inseri-lo aqui
para ele sair ali. A primeira coisa que acontece neste estilo de enxerto é o furo tem que ser grande o suficiente para se conseguir passar este ramo, e o ramo, ao mesmo tempo que entra aqui, ele tem que entrar mais ou menos justo. Mais ou menos. Não é preciso ser muito justo. Mas convém ter um buraquinho pequeno, não muito grande. De qualquer forma, convém que o ramo consiga passar. De preferência, de forma a não eliminar os brotos de crescimento que ainda poderão estar aqui na pontinha. Isso vai fazer com que o ramo cresça mais rápido, a cicatrização seja mais rápida, ok? Se ele ficar ligeiramente solto, aquilo que eu faço habitualmente é pauzinho de palito ou fósforo na parte só madeira, claro. Vocês podem inserir um fósforo aqui e apertar bem, ou um fósforo aqui e apertar bem, pronto, que é para ele encostar pelo menos numa das áreas do buraco que está aqui. De preferência, ele devia ficar completamente encostado quando inserimos o ramo no buraco, ele apertar automaticamente em todo ele. Depois disto estar feito assim, aquilo que têm que fazer é uma proteção. Geralmente eu costumo colocar ráfia molhada. Eu, depois de apertar aqui, eu seguro este ramo aqui assim, de forma a enrolar aqui um bocadinho, passa aquele, enrola um bocadinho, passa ali, pronto. E faz-se assim estilo um zigue-zague, em que ele aperta e vai apertando estes ramos ali naquela posição, e nesta área em que eu fiz o enxerto, se o buraco estiver completamente coberto pela ráfia, eu coloco um pouco de pasta cicatrização por cima da ráfia, não no furo, porque senão ele nunca vai cicatrizar naquela área, ok? Aqui em cima da ráfia só para criar um grau de umidade maior. Depois, por cima da ráfia, eu coloco uma tira plástica. Essa tira plástica vai obrigar a criar um grau de umidade aqui, de forma a que aquele furo não fique seco e este ramo tenha tempo de poder inchar naquela área e crescer para ficar bem fixo. Este estilo de enxerto eu não aconselho a mexer mesmo nada, pelo menos durante 2 anos. Deixá-lo crescer. Quanto mais longo for, quanto mais folhas tiver este ramo aqui, melhor. Não se preocupem. Ele provavelmente depois terá mais folhas aqui que vão crescendo. Deixem crescer. Onde não deve ter é aqui neste aqui. Este aqui não pode ter folha nenhuma, só podem estar daquele lado. Se tiver folhas aqui, vão roubar energia de crescimento deste ramo, que é o ramo que nós queremos que fique. Depois, ao fim de 2 anos, mais ou menos, nós retiramos o plástico, retiramos a ráfia e vamos ver como é que está a união. A união foi feita? Ok. Se a união foi feita, vamos deixar esta em paz, chegamos aqui e cortamos este ramo, nesta parte. Depois de cortar aqui, eu aconselho sempre, vai ficar aqui assim muito rente, o corte tem que ser muito rente. Vamos chegar aqui e vamos colocar pasta cicatrizante por cima da área de corte, ok? Isso vai fazer com que ele cicatrize e não apareça tanto ali aquele tocozinho de madeira. Além de que vai ajudar a que este ramo que já está enxertado, portanto já está fixo, vá conseguir não evaporar por aqui, mas consiga ir buscar alimento à árvore e hidratar-se e crescer. Ok, chegou ao ponto em que descobrimos que afinal já pegou. Geralmente o ramo nota-se que ele vai ficar bastante mais grosso aqui do que aqui. Ele engrossa muito mais nesta área e nesta área vai permanecer pouco mais em termos de crescimento. E neste aqui, quando nós fazemos a separação, eu costumo aqui, nesta situação, reduzir para o tamanho que eu quero.
Se eu tiver ramos aqui atrás, eu chego aqui e corto. E então, agora, vou começar a treinar este ramo como se fosse o ramo que eu queria. Pronto, estes são alguns tipos de enxertia. Depois, um dia, num vídeo, eu começo a mostrar-vos vários tipos de enxertia, como fazer em detalhe e assim, mas por isso é que eu disse que isto é uma aula de nível médio. Em termos de ramo partiu, e agora o que é que eu faço? Vamos aqui só tirar este. O ramo partiu aqui, e agora o que é que eu faço? Tenho uma última opção, que é deixar a natureza seguir o seu caminho e torcer pelo melhor. Se for um juníperos ou se for um pinheiro, vai ser difícil nós conseguirmos que cresça nova ramificação ali. Difícil para impossível. Mas se for uma folhosa, ela pode nos brindar com pequenos ramos a crescer aqui assim, e nós a partir daí pegamos e começamos a escolher, por exemplo, eliminamos o de cima, porque o de baixo seria o que nos iria dar o formato que nós queríamos, e ela vai por ali fora. Algo que eu aconselho é, se partiu, cortam a direito aqui e colocam pasta cicatrizante. Vai fazer que os rebentos dormentes que possam estar ali apareçam facilmente, que senão toda esta área tem tendência a secar e os rebentos que estavam mesmo ali na pontinha podem acabar por morrer. Portanto, ao tapar, vamos ter grandes vantagens. Tendo um rebento, pronto, é só esperar que o rebento comece a crescer, deixá-lo crescer durante uma temporada até que a cicatrização com aquela parte desaparece, e depois fazer como eu disse aqui, cortar ao tamanho e começar a fazer o treino novamente. Pronto, esta é a aula sobre a parte da enxertia. Para quem não sabe o que é enxertia, pode ter sido um pouquinho mais complicada, mas eu penso que vocês vão me dando algum feedback e eu depois também faço uma aula sobre a enxertia e posso ensinar sobre isso. Não é difícil, são coisas, a natureza tem o seu ritmo e há determinadas coisas que acontecem que convém nós sabermos. Basicamente é isto, temos que dar tempo ao tempo. Como vocês sabem, o meu lema da ciência é: quando respiramos com o mesmo ritmo do bonsai. Temos que ter paciência, mas temos que ajudar a planta também a desenvolver. Portanto, quando parte assim, poucas hipóteses vai ter de unir, mesmo que façamos uma união. Quando fazemos a parte de partiu assim e nós chegamos aqui, cortamos assim e unimos as duas metades, provavelmente vamos ter muito mais hipóteses de união e o ramo antigo vingar na mesma posição ali. Será uma parte frágil, por isso é que eu vos ensinei que depois convinha levar umas tachinhas que se pode furar e esconder a cabecinha, ou cortar a cabecinha da tachinha, que é para ela ficar completamente metida lá dentro. A cabeça da taxa acaba por ser positivo deixar ficar dentro da planta, porque é um travão para a taxa não sair daquela posição. Com o tempo, o que é que acontece a estas taxas? Elas vão enferrujar e vão criar uma união naquela posição. Durante muitos anos, durante uns 5 a 10 anos, ela vai permanecer lá dentro e enferrujando e mantendo aquela união. Só que o que é que acontece? O bonsai vai se desenvolver, o ramo também vai crescer, entretanto a área nova já segura na posição e nós, pronto, mesmo que a taxa seja absorvida pela planta, não há qualquer problema. Pronto, foi uma à parte que me lembrei agora. Basicamente é isto. Estamos no bom caminho das visualizações, já estamos nas 3.500 horas. No YouTube, o que acaba por acontecer é que, ao fim de um ano de tempos de visualização, eles retiram esse tempo que nesse dia foi feito há um ano atrás e depois adicionam o tempo que nós estamos a ver. Por isso é que às vezes eu tenho valores de visualização, vamos fazer conta de 3.000 horas, e de repente
tem 2.990, desapareceram 10 horas, porque fez um ano. Por isso é que é importante a visualização diária de vários vídeos para eu conseguir obter as 4.000 horas. Neste momento está num bom caminho, tem algumas pessoas a ajudar-me também, está um pouco demorado, porque vão desaparecendo horas, mas é aí que eu preciso da vossa ajuda. Vejam estes meus vídeos sem saltar, e então dar-me uma grande ajuda para eu depois conseguir fazer lives e fazer determinados vídeos bem mais interessantes. Eu poderia estar a ensinar tudo isto numa live, vocês iam falando comigo e eu poderia também estar aqui a ensinar como é que se faz tudo isto junto com as perguntas que me vão fazendo. Pronto, é só, não se esqueçam, deem só o like, se não é subscrito, subscrevam o canal. Mais uma vez é importante verem o vídeo do princípio ao fim e tudo bom para vocês. Obrigado pessoal, abraço.